Claudinei, cadê Claudinei? Não temos Claudinei. Hoje somos nós, as mulheres empoderadas, lindas e inteligentes. Estamos aqui a Carolina, a Silvinha, a Cris e a Geise, todas nós para falarmos um pouquinho do nosso empoderamento feminino. Né ou não é, meninas? Isso aí! Vamos juntas. Nós vamos falar um pouquinho sobre educação, capacitação, as mulheres na política, as mulheres e a sua beleza, o empreendedorismo, tudo que a gente pode contribuir e tem sempre contribuindo com a sociedade. É ou não é, gente? Isso mesmo. E para começar a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da maternidade, né, também. Meu nome, vou me apresentar novamente, meu nome é Geise Santos, eu sou esteticista, cosmetóloga, estou me pós-graduando agora em medicina tradicional chinesa e sou mãe solo também, que é um grande desafio poder juntar tudo isso, né, no universo feminino e a gente dá conta, né, de ter um filho, de ter um trabalho, eu trabalho também por conta própria. Então é muito complicado, né, a gente conseguir conciliar. Durante muito tempo eu trabalhei para outras pessoas e aí eu acabei decidindo trabalhar por conta própria para poder dar conta de cuidar do filho, mas também não é uma coisa fácil de lidar, né? Então a gente tem que lutar muito, muito, muito. São muitas as jornadas das mulheres, né? E eu falo que pra gente é um leão por dia que a gente tem que matar para dar conta. Verdade. Vocês também têm filhos? Sim, temos. Eu tenho uma filha, a Rafaela, né? Tive a graça de tê-la e não é fácil. Não é fácil. Mas, e tendo o suporte do marido, e você, como mãe solo. Né? Sinta-se abraçada e nossa solidariedade, porque não é fácil, mas você está saindo assim, uma das brilhantes, tanto no seu trabalho quanto na criação do seu filho. Obrigada, a gente fica feliz, né? Porque todo dia a gente faz e no final do dia a gente sempre fala assim, poxa, eu devia ter feito mais coisa. E às vezes sempre tem alguém que para fazer, tipo assim, nossa, você não está sendo boa o suficiente, né? A gente sempre tem esse sentimento de não estar conseguindo fazer 100%, mesmo tem dia que eu falo assim, cara, hoje eu dei 200%, mas e ainda parece que falta alguma coisa na gente, mais, né? A gente sempre quer fazer mais, a gente sempre quer trabalhar mais. E, né, e às vezes tem a questão, nosso físico também às vezes pede pra gente pausar. Sim. E a gente quer continuar, a gente quer, né, às vezes a gente está doente, igual agora acabei de me recuperar de uma dengue, e aí a gente não pode trabalhar e a gente tem que trabalhar assim mesmo, né? Então é uma questão, eu ainda tenho, né, a bênção de trabalhar por conta própria, porque né, quando a gente trabalha para outras pessoas, às vezes a gente não tem essa flexibilidade, exatamente. Então a gente, né, eu ainda tenho essa bênção de conseguir fazer uma agenda mais tranquila para poder dar conta de tudo. Mas não é uma rotina fácil. Empreender também não é nada fácil, né? Igual eu faço a questão da minha empresa também toda sozinha, então sou eu que atendo, sou eu que sou todas as funções também. Então a gente precisa de apoio externo sempre e estar junto de outras mulheres é muito importante, né? Pois é, meu povo, uma mulher se reconhece na outra mulher. Sempre. Somos todas muito poderosas, capazes, estamos aqui para provar isso. Também sou mãe, filha de mulheres poderosas. O meu filho João, pequenininho, mas já aprendendo o quanto uma mulher é importante em nossa vida. É ou não é, Cris? Nossa. Fala um pouquinho de você pra gente. Nem fala. Bom, eu sou a Cris Santos, eu estou cozinheira, muito cozinheira, gente, mas gosto de dizer que sou palestrante, sou a mãe de 3 mulheres, assim, maravilhosas também. A minha vida é regida por essas 3 mulheres aí na minha vida.
Tem uma crise, tem uma crise antes das minhas filhas e uma crise depois delas. Então, assim, tudo é em função delas. A minha vida é regida em função dessas 3 mulheres na minha vida. Também sou mãe, filha de uma mãe solo, né? Então sei o que é isso, Geise. Eu sei o sofrimento que a minha mãe passou, toda a luta, todo julgamento, né? E todo o sofrimento que ela passou para poder estar inserido na sociedade, inserir os filhos dela nessa sociedade também. E assim, é só a partir daí que a gente começa a perceber o quanto que mulheres, na nossa vida, se a gente for parar para pensar, quanto que mulheres são importantes no desenvolvimento de cada uma de nós. Para tudo, né? Para tudo a gente precisa, se você for ter como que eu digo assim, fazer uma análise de sua vida, você consegue ter ali, por exemplo, vamos colocar a Silvia agora com o pai, né, Silvia, que é uma gracinha e tudo, mas você vê que ali ela tem essa visão dela, mãe, da luta dela para ser mãe, da mãe dela sendo mãe, então a dupla jornada para que isso aconteça, tripla às vezes, né, que hoje acho que está sendo bem mais do que até dupla. Somos arrimo de família, nossa, né? Então assim, a gente contribui muito para as nossas famílias, é dizer disso, a maternidade ela é muito interessante na nossa vida, tendo em vista de que a partir de que quem tem os meninos, filhos homens, né, igual minha irmã, por exemplo, você que a Geise, né, tem os meninos, dessa colocação da importância na vida deles, do quanto que a mulher é importante. Então eu falo muito disso. Nós mulheres agora, a gente já está num outro patamar de colocar para esses meninos a importância da não violência, né, de quebrar esse ciclo de que mulheres têm que estar o tempo todo para servir. Né? Então, né, o tema da redação do Enem foi muito pertinente, o último tema, eu achei maravilhoso por causa disso, porque assim, mulheres de trabalho, e realmente é isso, né, que a gente mulher de trabalho, de carinho, então a gente tem que ter uma visão diferente disso, né, o quanto a gente contribui para que essa máquina funcione, para que tudo funcione direitinho. Sempre tem uma mulher por trás, né? Mesmo a gente não estando bem. Né? Igual a Geise falou, a gente com dengue, sem dengue, a gente, né? Então isso. Ou seja, a educação faz parte de um todo, né? Sem educação, o que somos? Nós precisamos sempre valorizar, capacitar pessoas, realmente ir lá investir, acreditar no ser humano, porque somos nós que fazemos todo esse processo e toda essa evolução. Hoje em dia, graças a Deus, as melhores, e muitas delas são mulheres, no científico, né, nos estudos evolutivos, no trabalho, estamos conseguindo avançar. E para isso, trouxemos hoje também a Silvinha, mostrando o quanto somos capazes e estamos ali, na linha de frente. Ou não é, Silvinha? Conta um pouquinho pra gente. Isso aí, Carolina, meninas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Me sinto assim honrada, né, com mulheres tão aguerridas, poderosas e que estão aí, né, mostrando para que nós viemos, né? E lugar de mulher é onde ela quiser. De verdade. Não é? De verdade. E meu nome é Silvinha Oliveira, na realidade é Silvia, mas todo mundo me chama de Silvinha Oliveira, então fica como Silvinha. Tenho 55 anos, vim de uma família de 6 filhos, são 5 homens e eu de mulher, então por aí vocês já podem saber como que foi. A minha história. Imaginamos. Como foi a minha luta, porque a gente sabe que o machismo ele é estrutural mesmo, né? Sim. E a gente vem, né, conquistando os nossos espaços com muita luta, e a minha luta foi desde novinha, né, quebrando esse machismo estrutural mesmo. E hoje eu penso que meus irmãos são melhores do que era antes, até pela essa luta, né, nós mulheres. Por participar do processo, isso, né? De entender, né,
que todos nós somos iguais. E mulheres e homens têm os mesmos direitos, né? Então, eu tenho uma filha de 25 anos, a Rafaela, sou casada com o Wallace, já há mais de 30 e tantos anos. E sou professora, né? Agora eu estou aposentada, graças a Deus, como professora, mas estou aí, né? Hoje eu estou vereadora, né? Infelizmente a única mulher na Câmara Municipal de Caeté depois de 16 anos. Né? E que eu sempre falo, Caeté é uma cidade tricentenária e Caeté só 9 mulheres ainda que compôs, né, o legislativo. Então nós muito vamos pouco, falar, né? Muito pouco. Muito pouco. Né? Então nós precisamos ocupar os nossos lugares que é de direito, né? Ali na ponta. Que nós vamos falar, né, durante nosso bate-papo aqui sobre nosso lugar de liderança. Vamos Aí, daqui a Silvinha, pouco. qual é a sua opinião para nós, mulheres, inseridas em cargos de liderança? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Carol, essa pergunta é muito pertinente. A importância de nós mulheres ocuparmos espaços de poder, ele mostra que nós sentimos, né, Carol, as necessidades nossas. Vamos falar da política, que hoje é o espaço que eu estou inserida, ocupada. Quando nós entramos na política, até tinha poucas políticas públicas para as mulheres. Verdade. E o papel do legislativo é cobrar, né, que o executivo faça essas políticas públicas e que a gente também contribua fazendo os projetos de lei, fazendo as leis. E quando a mulher ocupa o espaço de poder, ela faz. Então, vou dar um exemplo pequeno dos absorventes. Sim, eu acompanhei. Nós, mulheres... Foi muito importante, né? Sabemos da importância... Sim, verdade. Do nosso ciclo e de ter ali em mãos um absorvente. É um fisiológico que precisa ser visto. Com certeza. Acolhido. E não porque eles não querem, mas muitas vezes o homem não sente isso na pele. Por Ele não não tem entenderem, né? Não tem essa visão. Não tem essa visão. Então, quando você ocupa o espaço, você está ali. Você sabe que precisa de políticas públicas para as mulheres. E a gente, enquanto professora também, mães, a gente sabe da necessidade, muitas vezes, muitas pessoas não têm condições de comprar um absorvente. Uma casa com 5, 6 mulheres, é muito difícil você ter ali um absorvente para a semana, para o mês, para várias mulheres. Então, a importância da política pública, do absorvente para as pessoas que realmente precisam. Então, esta é a importância da mulher ocupar os espaços de poder, para ela fazer políticas públicas, entendendo o que a mulher realmente precisa. Outro, quando nós vamos, né, dar à luz que, nossa... Maravilhoso, uma magia, né? Os homens, eles podem imaginar nos dar apoio, mas eles não sabem ali realmente, não está no processo. Nós mudamos totalmente, nós mulheres. Né? Então eles nos dão apoio, a família, temos aquela rede de apoio, algumas têm, outras não têm a rede de apoio. E aí, você precisa dessa rede de apoio, porque a depressão pós-parto, ela é muito realidade. Muito real. E muitas mulheres estão, né, têm a depressão pós-parto e muitas vezes nem ela consegue, porque ela tem que dar conta do filho, da casa, então ela precisa dessa rede de apoio. Então nós fizemos um projeto de lei que chama Maio Furta Cor,
que é isso. Essa rede, saúde mental importa. A saúde mental da mulher, ela importa. Muito. Quantas mulheres, né, estão aí com depressão, precisando. Então, assim, são várias políticas públicas dentro de uma casa legislativa que nós podemos fazer para as mulheres, que o homem, ele muitas vezes não pensa. Por isso, a falta da mulher nos espaços de poderes, principalmente na política. Então, o nosso trabalho que nós temos que fazer enquanto mulheres é puxar e dar a mão para outras mulheres. Isso aí. Ocupar os seus espaços lá dentro da Casa Legislativa, para a gente construir essas políticas públicas e mostrar, né, para os que estão lá, que precisam dessas políticas para nós mulheres. Entender isso, né, Cris? Nossa. Ninguém solta a mão de ninguém. E a mulher pode sim empreender. Né, Cris? Esse mundo aí contribui um pouquinho com a gente. Então, gente, é muito interessante. Quando a Silvia falou aqui dessa questão de ter mulheres em pontos estratégicos, né, em lugares de poder, para que elas possam falar, porque ela entende, né, a mulher ela vai entender e ela vai buscar o que é necessário para ela. E quando a gente está aí, eu venho num processo assim de entendimento, até comentei isso já algumas vezes, em algumas palestras e tal, entendimento de pertencimento da gente enquanto mulher, ele é uma etapa mesmo na minha vida. E aí eu, assim, para buscar para essas filhas, né, para essas mulheres da nossa vida, assim, da minha vida, eu fui tentando buscar isso de uma forma que eu precisava, eu tinha uma autoestima muito baixa mesmo, e aí para buscar para me empoderar, na verdade, Você no primeiro... acreditar em você. Para eu acreditar em mim, ele na verdade não era para acreditar em mim, era para ajudar as minhas filhas. Isso. Porque quando eu comecei num processo, eu conheço a Silvia tem um tempinho já, né, Silvia? Sim. Eu fiz estágio, fiz pedagogia, fiz estágio com ela e assim, já antes da Silvia Política, eu já a conhecia. E eu era muito assim, muito aquela pessoa assim, sempre muito dedicada, sempre muito, mas uma pessoa com autoestima lá embaixo. E aí com as minhas filhas, esse processo das filhas ali, eu tive que buscar. Falei, opa, peraí, tenho 3 filhas, preciso que essas meninas aí sejam empoderadas e se eu não sou, não tem como elas serem, né? E então eu falei, eu preciso disso, eu preciso entender esse processo, buscar a minha origem, a minha ancestralidade até de mulher preta, entendeu? Eu tive que buscar isso. Aproveitando essa sua fala de mulher preta, você já passou, já sofreu discriminação no seu trabalho, na sua vida enquanto pessoa mesmo, mulher? Sim. Já sofreu discriminação? Sim, gente. Gente, é muito interessante essa pergunta, porque assim, ó, eu de verdade me considero uma pessoa muito inteligente. Sim. Eu sou uma pessoa muito esforçada, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de estar ali, sabe, bem buscando isso. Eu tenho 45 anos, tenho 1 mês de carteira assinada. 1 mês de carteira assinada. Por que eu tenho 1 mês de carteira assinada? Porque, infelizmente, as oportunidades não apareceram. Eu tive que construir as oportunidades. Então, eu tive que construir. Então, assim, o empreendedorismo, ele já vem forte na minha vida desde muito pequena. Eu fui a primeira menina a vender picolé em Caeté. Então, tipo, aquelas coisas assim que ou eu empreendia, ou eu ia ficar dizendo que não ia ter nada. A gente tem que dar um jeito. A gente vai dar um jeito, entendeu? Né? Então, sempre eu estava criando oportunidades, tentei estudar várias vezes, teve alguns processos e por causa dessas faltas de oportunidade, porque ou você trabalha ou você estuda, entendeu? E aí com os filhos e toda a situação, a situação financeira não era bacana, então não tinha como focar nos estudos, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí eu tive que empreender.
Então eu já fiz de tudo que vocês imaginarem nessa minha vida. Eu de artesã, de tudo, e agora por último e que tudo foi. Que ela pega, ela faz direito, né? A gente vai direito. A gente vai naquela coisa assim que eu falo muito com as minhas filhas, né? E as meninas, que eu sou de um bairro simples, humilde, né? Que é o bairro Emboabas aqui. Isso. E eu costumo de falar com as meninas, principalmente com as adolescentes, falo, gente, acreditem em vocês. Estudem, façam o que vocês puderem para poder não depender de ninguém, de nenhum homem, porque o empoderamento está aí. Quando o Claudinei trouxe lá para, né, que a gente viria aqui, e aí eu falou empoderamento feminino, eu não estou na minha parte mais empoderada na minha vida. Digamos que eu estou assim meio ali balanceada, sabe? Eu acredito que foi a dengue. Mas o que acontece? O que é interessante a gente colocar, Silvia, o quê? Que o empoderamento, ele não é um empoderamento estético. Ele não é um empoderamento de eu me sentir bonita, de eu ser a mais bonita, melhor, né? Eu ser a melhor. Não, o empoderamento é de eu ter uma consciência de quem eu sou. E aí, nesse meu processo de vida, né, de 45 anos, não conseguir um emprego, direito, essas coisas, tem hora que bate isso. Bate a insegurança de dizer, mas por que eu não consegui? Porque, sabe, essas coisas assim, será que eu realmente sou uma fraude? Porque bate aquela questão de você falar assim, não, você não é tão boa assim, entendeu? Bate essas questões na gente. Sim. Então, nesse momento, assim, esse empoderamento da gente, ele dá uma queda. Então, o que eu até queria dizer aqui para as meninas e para as mulheres, eu acredito que isso bate em vocês também, que esse empoderamento feminino, ele não tá da gente sentir... E, gente, não tem nada errado em estar dentro de casa de moletom rasgado, tá? Não tem. Só que também não tem nada demais se você quer se arrumar, se você quer, né, sentir bem. Mas o empoderamento que a gente fala aqui, que eu quero dizer para as mulheres, é essa tentativa de vocês perceberem que o quanto nós mulheres somos capazes, entendeu? Independente do que aconteça, porque assim, vão ser oportunidades diferentes. Eu acredito que a oportunidade para Carol foi uma, para Geise foi outra, para mim, para Silvia, são oportunidades diferentes, mas que vocês observam que cada um da gente pegou essa oportunidade e foi e fez. E aquela mulher lá no cantinho dela que não tem o quê, que é vítima de um marido violento, agressivo, abusivo, e que ela mesmo assim consegue fazer o arrozinho com feijão, que é o que ela tem, da melhor forma que ela tem para aquele filho, entregar com carinho. Isso é o empoderamento dela, entendeu? Mesmo que ela não consiga sair daquele ciclo de violência naquele momento, e é por isso que a gente precisa dessa fala que a Silvia teve aqui, de ter mulheres em lugares importantes para lutar pelas outras, porque é isso que a gente tem que começar a fazer, gente. Começar a falar nessa palavra sororidade com mais frequência, mas colocar ela em prática. Exatamente. Não é simplesmente a gente achar lindo lá na televisão, que falou no Big Brother, e não colocar em prática. É na hora que, fulano, você precisa? Agora eu sou o seu alicerce, eu estendo a mão para você. Enquanto mulher, a gente quebrar esse tabu de que mulher é rival, porque a gente criou isso, a sociedade criou de que mulheres são rivais, né? Que a mulher se veste para outra, para ofender a outra. Então, isso, né, a gente tem que empoderar isso. Nós mulheres entendermos que a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação, mesmo não estando bem emocionalmente, porque a maioria das vezes não estamos, que uma mulher reconheça a outra, abraça a sua causa, ajude. E que a gente sempre de uma maneira que ela vá se sentir acolhida e entender melhor a necessidade dela. Sim, porque eu penso, por exemplo, vamos colocar aqui, voltando para o caso da Silvia, da política, né? Se a Silvia se fecha num ciclo de que, olha, que bacana, eu sou a única mulher na política, então que ótimo, eu não quero que isso mude e vai ser uma mulher na política. Não, essa fala dela que precisa ter mais mulheres lá, olha, você vê, já abre um leque para mais ideias, mais...
entendeu? Porque empoderar. O que precisa é que venham mais mulheres para ocupar esse espaço. Por exemplo, uma fala. Talvez ocupe pelo menos 50%, não tem 50% de homens, 50% de mulher. E nós somos capazes de entrar lá, sim. A gente precisa de ter o lugar de fala, né? Aí o lugar de fala, por exemplo, para a Silvia, por exemplo, não tem o lugar de fala que eu e a Geise temos, que é da mulher negra. É isso aí. Entendeu? Então precisa de ter uma mulher negra lá, representatividade. Uma mulher trans, por exemplo, né? Então a gente precisa ter essas falas aí para a gente poder, né? Então esse empoderamento vai disso. O empreendedorismo, ele tá na gente que é mulher, né? É a mulher fazendo lá uma cocada para poder vender, para ajudar no orçamento da casa. Então vocês observam que o dinheiro da cidade, de um local, ele gira em torno de uma mulher. Entendeu? Das mulheres. Então, né? A nossa cidade, por exemplo, que é uma cidade comercial, se você parar para poder olhar os comércios, a maioria, gente, é mulher. Sim, na linha entendeu? De frente, né? Na linha de frente. Sim. E nós não temos uma capacitação para poder saber fazer isso de uma forma correta, porque os homens já nascem dentro do empreendedorismo e eles têm os negócios deles e eles ali já se ajudam e tal. E deles é melhor. Fácil, eles vão num banco, eles conseguem uma linha de crédito facinho e uma mulher já não tem essa abertura toda. Mas o homem, né? ele tem essa facilidade, né? Porque o homem, para ele ter para ele trabalhar, ele só precisa de um emprego. De um emprego. Né? Uma mulher. Ele né? não é questionado, por exemplo, quando ele vai. Ela precisa de alguém para cuidar dos filhos. Numa entrevista. Tem os filhos, tem a casa. Numa entrevista de emprego, por exemplo, não pergunta. É a primeira pergunta que se fala. Numa se empresa. Você tem filho, se você. Quem vai ficar com o seu doente, você vai deixar ele ficar, entendeu? Você tem rede de apoio. Então, essas coisas assim que se não tem essa política pública pensada nisso. A gente vai ficar defasado nessa situação, entendeu? Então, isso em todo o ambiente, a gente vai ficar defasado. Então, por isso que a gente precisa tomar mais essa linha de frente, falar mais, estar mais aberto, para que as novas gerações entendam isso de uma forma positiva, saudável, né? Muito boa. Nas escolas, eu acho que para mim um ponto principal é a escola, porque é lá que a gente consegue falar com os adolescentes, né? Então, assim, colocar na sociedade mesmo, para os homens, para as mulheres, olha, a gente precisa ter esse olhar aberto, porque nós estamos mudando e a gente precisa crescer nesse pensamento de que mulher tem que estar atrás do homem, que mulher não consegue construir nada, que tem mulher que largar uma carreira para poder ajudar o homem, né? O homem, isso, entende? Então, assim, né? É bem isso, né, gente, que a gente presencia e vê, né? O quanto as escolas, a educação é o nosso passo principal, né? A gente reconhecer que o professor é mediador de conhecimento, porque faz muita falta, né? Estar inserido nessa sociedade, ser respeitado e perceber o quanto a educação ninguém te tira. Né? Ele contribui para a sua evolução. Ele contribui para uma sociedade melhor, pessoas pensantes, que sabem agir, que sabem conviver. E aí, gente, eu aproveito para estar falando aqui um pouquinho para vocês aí no futuro, né, entender que estamos todas aqui inseridas, falando também do que estamos vivendo em 2024. Né? Nós tivemos aí a pandemia, que já passou, e nesse 2024 nós tivemos a dengue, que foi muito bem citado, da mulher quando adoece, os seus filhos adoecem, ela estar inserida no mercado de trabalho, ter de faltar ao trabalho, né? Isso ser um pouco complexo, né? A parte do feminicídio também em 2024, né? Infelizmente já iniciamos o ano vendo isso. Isso faz parte do quê? De uma boa educação, de uma boa mediação desse conhecimento. Nós mulheres inseridas, desde os meninos, igual eu com o meu João, que ele faça parte de entender a mulher. O afazer doméstico não é só da mulher, né? Que você também, homem, contribua
faça um pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho tudo funciona, né? Não fica carregado, não fica pesado para um só. Todo mundo vive bem, convive bem. Não é isso, meninas? Sim. É uma função de todos, né? De todas. Eu, como professora, né, educadora, acho que esse ponto é um ponto muito relevante, muito principal. E vamos ouvir agora um pouquinho, né, Geise, o que você poderia contribuir mais um pouquinho com a gente. Bem, a Silvia falou um ponto muito importante aí, que foi no pós-parto, né? O quanto isso muda a gente, né? Eu falo que eu fui mãe com 30 anos, não acho que eu fui tão jovem, né? Mas eu acho que foi uma idade, para mim foi muito importante, foi uma virada de chave na minha vida totalmente. Então eu já trabalhava, já tinha as minhas responsabilidades desde os 18, sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas, mas a partir do momento que o Pedro nasceu, a minha cabeça virou assim para muitas coisas. A questão do machismo, né? Até porque a minha gestação foi uma gestação muito confusa por eu ter tido ele sozinha, né? Não tive apoio. Então tudo isso para mim foi muito foi muita pressão, né? Então sofrido demais. Então assim, a minha grande prioridade era e é ainda, né, fazer com que o Pedro seja um menino responsável, né? Eu acho que educação, respeito, isso é para todo mundo, né? A gente, eu também tenho, né, por ser uma mulher negra, então eu tive muito julgamento, eu fui, né, eu não sou uma boa mãe porque eu sou negra, eu não sou uma boa profissional porque eu sou negra, eu não sou, sabe, por tom de pele. Então isso foi uma grande questão para mim e hoje eu trabalho muito com o Pedro. Dentro da minha casa também eu sou filha única, né, eu tenho 2 irmãos. Perdi meu pai recentemente, foi uma doença de 6 anos, então eu fui, né, o único apoio da minha mãe, então fomos só nós duas, meus irmãos moram fora, mas não tem aquela... Sim. Eles não tiveram aquela cobrança, né? Então, sim, assim, o que eu sempre ouvi foi, mas eles são homens, né? Mas quem cria, quem ajuda é a filha que sempre fica, né? Igual morava